Salve, salve, cristãos do mundo inteiro! Esse aqui é o Davi Mesquita. Esse é o Júnior Meirelles e você está no Intelicrente. Roda essa vinheta aí, que é a mais bonita do Brasil. A musiquinha é a melhor de todas. Abraço, não tem abraço. Por que não tem abraço? Porque a gente tá voltando. Já tem o quê? Tem que tempo que a gente não faz Intelicrente? É isso aí. Então depois você manda aqui embaixo os comentários pra gente mandar um abraço no próximo Intelicrente. E a gente selecionou algumas perguntas desse hiato que a gente fez com o Intelicrente pra responder. E as perguntas pro próximo Intelicrente você já pode deixar aqui nos comentários ou mandar no e-mail. souigrejasouluz@gmail.com. E você que gosta de assistir, ajudar a gente, já vai assistindo, fazendo aquela transcrição, né, não? Pra colocar aqui embaixo. Tá a lista de cada pergunta que a gente fizer. No minuto aí. Tal, pergunta tal, no minuto tal, mas tem uns carinhas que fazem isso muito bem. E o primeiro a colocar, a gente vai mencionar no próximo vídeo. Aquele que fizer primeiro, a gente menciona. Vocês são os amores. É isso aí, ajudem a gente, por favor. Ajuda também se inscrevendo no canal. Tem muita gente que assiste o nosso vídeo aqui, mas ainda não está inscrito. Inscreve no Sua Igreja Sou Luz e também no meu canal, o canal do Editor Zoeiro, David Mesquita. Primeira pergunta, Eu tô coçando o nariz, calma. Tô coçando, velho. Cara. Primeira pergunta, ela que é da Maria Aparecida de Souza, e a pergunta dela é a seguinte: Pastor, como sabemos que o Espírito Santo está em nós e faz morada no nosso coração? Primeira coisa que eu avaliaria seria o fruto. Tem muita gente que fala os frutos do Espírito, mas na verdade é o fruto. Sim. Nós não podemos esquecer que este fruto é recheado de características específicas, entre elas... Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas dão a lei. O que é longanimidade? Longanimidade é ter uma paciência de Jó. Isso aí, é paciência. Benignidade é o quê? Benigno é ser bondoso com aquele que não é educado com você. Isso mesmo. Porque tem benignidade e bondade, são coisas diferentes. Outra referência legal pra gente colocar é Mateus capítulo 5. Quais são os bem-aventurados, as bem-aventuranças, né? O início do Sermão do Monte. Manso, os pacificadores. Bem-aventurado desse. Bem legal. Quem tem o Espírito, o Santo de Deus morando no seu coração, na sua vida, ele se torna diferente nesses quesitos. É só avaliar esse fruto. Só pra explicar aqui por que é o fruto. Porque eu entendo assim, porque nós somos ramos ligados à videira que é o Senhor, entendeu? E o fruto, ele só pode ser formado pela árvore, né? Pela seiva que vem da árvore, pelos nutrientes da árvore. Ele é um resultado da vida da árvore. Então esse fruto só pode ser dado na nossa vida pela árvore, ou seja, de Deus para nós. Então, se você não está ligado a Cristo, você não pode dar frutos dignos de Cristo. Não e não. Você pode até gerar um fruto artificial, fingindo ser bondoso, mas a uma hora você vai tropeçar nessa sua tentativa por si só. Tem um limite, Tem um limite, entendeu? Nós não estamos nem falando de temperamento, tem gente que é estourado já de nascimento, mas o cara que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele consegue se controlar de uma forma impossível de entender, entendeu? O mundo tá pegando fogo lá fora, ele tá aqui... Só uma paz gerada pelo próprio Espírito, só que pode fazer isso na vida dele. Mas é só o fruto que faz com que você identifique na pessoa o Espírito Santo na vida dela? Não. Segundo Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse sentimento de relação paternal com Deus é algo que só pode ser estabelecido mediante a habitação do Espírito Santo, não é? Você só pode chamar Deus de Pai e entender Deus como seu Pai porque você recebeu o Espírito. E eu acho isso complicado porque muitas vezes nas nossas igrejas nós damos preferência ao relacionamento servil com Deus, não é? Das pessoas se entenderem como servos de Deus e fazem as orações como servos de Deus. E não tem nada errado em você servo de Deus, em ser servo de Deus e entender isso, porque realmente nós servimos ao Senhor, mas de que forma nós servimos ao Senhor? Servindo aos irmãos. Né? Servindo aos irmãos. Você está servindo a Deus através de cuidar das pessoas que são seus irmãos em Cristo, das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Mas a sua relação com Deus é uma relação de pai e filho. Quando você tem esse sentimento habitando no seu coração, eu sou filho de Deus, eu não tenho dúvidas que eu sou filho de Deus, Deus me recebeu como filho, isso é sinal de que o Espírito Santo habita em você. Tem uma parábola que Jesus fala sobre o filho pródigo. Sobre o filho pródigo. Ele fala na parábola que o filho pródigo ele se arrepende e volta para casa pensando: poxa, pai, me aceite pelo menos como um dos seus trabalhadores, ou seja, como um servo, como um empregado. Mas o pai o recebe ainda como
Filho, porque é isso aí, cara. Um cara todo errado, mas todo desrespeitoso. Independentemente dos nossos erros, nossas falhas e tudo mais, uma vez que temos o Espírito Santo no nosso coração, que nós entendemos que somos filhos, nós ainda buscamos o perdão do Pai, entendeu? Então ter o Espírito Santo na sua vida faz com que você entenda essas coisas. Quer ver, tem outra coisa também que eu acho muito interessante. Jesus perguntou assim para os discípulos: quem que o povo diz aí que eu sou? Ele diz: é profeta, é esse, é aquilo. E aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ou seja, reconheceu Cristo como Deus, né? Reconheceu a divindade de Cristo. A divindade de Cristo. E aí ele vai no quê? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Ou seja, só consegue entender isso, só consegue entender quem é Cristo na sua vida mediante a habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios fala que ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Segunda pergunta vem do Rafa Alves e ele nos perguntou como organizar uma conferência de jovens. Porque eu trabalho em organização de conferência, o Júnior também trabalha em organização de conferência. Ele diz que ele tem um grupo pequeno de jovens lá na igreja dele, que são 4 pessoas que estão liderando. Então, 4 líderes, tá bom? Tá bom, cara. 4 líderes, normalmente não tem nenhum. Então, 4 caras e uma menina. São 5! Uau! E eles estão cheios de ideias e eles querem saber como organizar uma conferência. É o seguinte, Quinteto Fantástico. A primeira coisa que você precisa fazer é fugir de promoters de eventos, entendeu? Cara, que loucura, eu descobri que existem empresas que elas proporcionam pra você, mediante um pagamento bacana, mediante um cachezinho, fazer todo o evento pra você, entre passagens aéreas, convites de pessoas famosas, isso mais, você só diz pra ele quem você quer, ele corre atrás, faz todos esses trâmites e organiza a igreja de vocês, e tem uns que até ornamentam. Cara, primeiro, você transforma a sua igreja num centro de eventos. Segundo, perde todo o propósito da conferência. Fazer um encontro que é aprender a servir, e que é ter suas próprias experiências. Cara, fazer, tá junto, assumir responsabilidade. E você tá colocando eles para sentarem e fomentando um ensino completamente extremo de cristianismo. Que é uma igreja de entretenimento. Isso aí. O cara vai pra igreja só pra assistir. É tipo você tá na frente da televisão, entendeu? O cara não se sente parte da obra, não se sente parte do trabalho. Ele senta lá e fica babando lá. Ai, foi muito legal, foi bacana. Que essa igreja é muito legal, ela promove uns eventos muito doidos. Aí é paia, né? Eu acho que a primeira coisa mais importante é você começar com oração. Você e esse grupo de jovens que está com você aí, Rafa, você precisa orar e orar bastante. Primeiro para que Deus explique para você por que você fazer um evento, não é? Porque a igreja não precisa de eventos para se manter. O evento ela tem um intuito. Qual? A arrecadação financeira. Tem eventos que você pode fazer para, por exemplo, quero construir uma sala nova para os jovens, quero melhorar os equipamentos de som, então vou fazer um evento para arrecadar fundos para minha igreja. Não tem problema, você vai vender um lanche, você vai fazer uma noite da pizza, você vai vender uma rifa, você vai convidar um determinado grupo e cobrar a entrada para isso, não tem nenhum problema, desde que as pessoas fiquem bem claras desde o começo, né? Tem que jogar limpo desde o começo, que o intuito do evento é arrecadar fundos. Agora, você quer fazer um encontro de jovens para conhecer outras igrejas? Você quer promover comunhão entre outras igrejas? Legal, hein? Um retiro, ou então mesmo na igreja dele, mas ele tem que ficar firme nisso, em saber qual é o propósito. Uma espécie de acampar dentro. Acampar dentro. Vou convidar o Davi, vou convidar o Júnior para pregar aqui, mas vou avisar todas as igrejas que tem aqui no meu bairro, de outras denominações, porque o intuito do evento é esse. É conhecer novas pessoas. Unidade. Então, a primeira coisa que a gente falou aqui, oração. Tem que ter oração. Segundo, tem que ter um motivo muito claro, muito específico de por que você está reunindo essa galera, por que você está fazendo uma conferência. Fazer um evento só porque as outras igrejas estão fazendo é fria, cara. Não entra nessa. Faz uma parada com um propósito. Tudo com Deus, a Bíblia fala que Deus honra o homem que é firme nos seus propósitos. Tudo com Deus precisa ter um propósito claro desde o início. E se você quiser fazer um evento que é para, sei lá, aprender mais a palavra de Deus... Um seminário? Um seminário, aí você faz com esse propósito. Galera, nós vamos estudar aqui sobre o livro de Romanos. Esse seminário é só sobre o livro de Romanos. Romanos, o livro mais massa da Bíblia. Eu acho top. Se você quiser fazer louvorzão, eu acho que louvorzão é bem bacana, que você consegue juntar o máximo de igrejas possíveis, porque é tipo o mesmo propósito. Toda igreja tem louvor, entendeu? Então tem uma banda. Pode ser diferente as correntes teológicas de cada igreja, mas a maioria dos louvores são sempre os mesmos. E aí você consegue juntar todo mundo. Menos na igreja
igreja do Davi, porque a igreja do Davi tem louvores estranhos. Tem uma música boa, vale a pena você avaliar. É lógico, tem música ruim, tem música muito ruim, mas isso é papo pra outro vídeo. Eu acho que o critério, nesse caso de um evento de louvor, é você conhecer as bandas que você tá chamando e tentar dar um tema para as músicas, não é? Eu acho que isso gera união, comunhão, Sim. fica bacana, derruba barreiras e aí começam a abrir portas para um novo ideal, né? Onde vocês podem juntar toda essa galera para fazer o bem, por exemplo. Vai sair... Fazer alguma coisa no seu bairro, por Isso, exemplo. sai junto. Começa com um evento de louvor, conhece as pessoas e sai para evangelizar. Todas as igrejas estão no mesmo bairro? Pois é, porque... Isso que é uma parada. Por que a gente não faz eventos com as igrejas do bairro, cara? Entendeu? Acho que precisa, cara. Você precisa fazer isso. Você precisa pensar nisso. No objetivo. Sim, porque o problema é que os congressos estão seguindo para um objetivo muito chato, muito mesquinho, egocêntrico e muito estranho, que é encher a igreja para dizer, o meu congresso é o mais top. Aí traz gente famosa, que lógico vai arrastar a multidão, porque idolatria é mato, e aí a galera segue e acabou. Então a gente não sabe, no final a gente não sabe para que serviu o evento. Esse tipo de coisa dá para fazer. Agora, tem gente que tenta fazer um show pirotécnico, cara. O bicho aluga a luz, sonzão e se preocupa tanto com essa parte da forma que o conteúdo, que o propósito que a gente falou antes, fica em segundo plano. E o último ponto é, faça uma organização bem feita. As pessoas que visitam uma igreja ou que visitam um evento, elas querem ver organização. Porque se elas olharem e entenderem a organização do seu evento, elas vão voltar. Mas se não tiver organização, se as coisas estiverem bagunçadas, as pessoas não voltam. Como seria um evento que eu gostaria de ir, não é? Que evento que eu ia gostar de participar? Teria que ter boa pregação, teria que ter boa música, as acomodações teriam que ser boas, os horários tinham que ser respeitar o horário, velho. Crente tem problema com o horário. Respeitar o horário, galera. Tanto pra começar quanto pra terminar. Meu nariz tá coçando muito. Terceira e última pergunta. Eu acho que a gente pode até chamar de pergunta quiabo ou não? Essa é a quiabo. Eu acho que essa é a quiabo. Vamos lá. Escorregadia. Ela diz assim, ó, vamos chamar ela de... Abacate. Abacate Cavalcante. Abacate Cavalcante. Oi, Abacate. De boa? Ela diz assim, ela vai saber quem é ela quando ela ver essa pergunta, que eu vou ler ela na íntegra. É tu. Sou uma seguidora do seu canal do YouTube e queria muito um conselho seu. Sou evangélica, por pouco tempo me batizei e estou congregando numa igreja. Pode falar o nome da igreja? Quadrangular, a quadrangular. Estou firme na igreja e amo a minha igreja demais. Amo meu pastor e meus irmãos. Resumindo, eu estou com um pequeno dilema porque não sei como resolver, nem como pedir auxílio, porque eu tenho medo de ser criticado, medo de ser julgado. Eu estou gostando de um rapaz que frequenta a mesma igreja, ele também trabalha na obra, até diácono. Ele é o... Se ela é o abacate, ele é o melão. E ele também se interessa por mim. Acho que nós dois não sabemos como devemos agir mediante essa situação. Temos até medo de começar um namoro e não dar certo. Queremos um namoro abençoado e cristão. Nunca nem se beijamos, nem se tocamos, só conversamos. Milagre de Jesus. Eu quero saber se a gente pode sentar com o pastor e pedir ajuda sobre este assunto. Desde já agradeço por ler esse enorme e-mail e pela sua atenção. Adoro o canal, nos ajude. Em primeiro lugar, Abacate, o e-mail não foi tão grande assim, porque a gente recebe umas coisas que são assim, né, tipo... Bem grandes, sabe, jornais, assim, revistas. Isso aí, pra diagramar levava um tempo. A maneira que as pessoas entendem as coisas hoje tá totalmente errada. E é por isso que a resposta que a gente vai dar aqui pode ser um pouco... polêmico. Vai lá, começa a polemizar. Eu vou com o problema. Polêmica é sempre o Davi. Sim, você pode conversar com o seu pastor. Aliás, você deve conversar com o seu pastor. A gente acha que esses assuntos não dizem respeito aos nossos pastores, né? Na vida de igreja que a gente leva, a gente não chama o cara de pastor à toa. Só porque ele é o líder da parada. Não, senão a gente chamaria ele de líder, de Supremo Senhor Caiô, de governador, prefeito da igreja. Pastor denota uma relação de cuidado. Se você tem um pastor na sua igreja que é um cuidador, é alguém gentil, é alguém que está ali promovendo o crescimento dos membros, dê graças a Deus, porque hoje em dia tem muito pastor pilantra. Se o pastor está interessado em ajudar você nessa área da sua vida, por favor, converse com ele. Porque se você tá afim de compartilhar isso com o seu pastor, significa que o seu pastor é um cara aberto a isso, é um cara interessante a isso, né? Ela tá com medo de ser julgada, talvez por ser nova na igreja, né? Você não vai ser julgada, vai lá, pelo que parece, é um cara legal, com certeza te dá bons conselhos. E qual é o pastor que não quer ver a sua ovelha feliz, não é não? E outras. Você é pastor, Júnior? Sou pastor de jovens. Eu sou pastor de jovens também. E aí como é que acontece? Se você descobre que
a sua galerinha tá namorando com a galera lá fora, que não tem nada a ver, que usa drogas e tudo mais, entristece pra caramba. Então, quando você sabe que eles estão ali entre eles e de repente tá até dando certo, de repente até estão pensando em casar, dá até vontade de ajudar no casamento, mano. Deixa que eu pago esse vestido, deixa que eu pago esse negócio aí. Eu pago pra você ser feliz. Então, porque é isso que a gente quer, é ver as pessoas crescendo, ser feliz, construindo família, entendeu? Então, assim, não custa nada sentar, conversar. Eu conversei com o pastor da Igreja Batista Boas Novas, que era a igreja da minha esposa, na época que ela era. Sentei com ele e conversei com ele. E ele deu muito conselho bom, conversou com ela e falou assim, olha, eu nem vou pedir pra vocês ficarem aqui na minha igreja, porque pelo ritmo da vida do Júnior eu já sei que ele não vai ficar aqui. Porque o Júnior já era um pastorzinho ungido de Jesus na época, né? Mas assim, já viajava, já tava pregando. E ele só orientou ela, mas orientou ela muito bem a ser uma esposa que caminharia junto. Poxa, se a gente não tivesse conversado, que conversa maravilhosa. Mas submeta-se ao que ele vai falar. Porque você tá com esse receio de ser julgada. Julgados nós somos o tempo todo, nós sempre somos julgados. Medo de ser julgado, acho que você tem que colocar como medo de ser condenado. Ou medo de ser afastado da comunhão, ou medo que eles entendam errado o que você está passando. Um pastor sério, um pastor bíblico, ele não vai entender um sentimento de afeto que pode culminar em amor e que pode se tornar um relacionamento como algo errado. Não. Ele vai entender como algo natural e até desejável, porque como o Júnior falou, o que a gente mais quer para os jovens que a gente cuida, que eu quero para os jovens da minha igreja, que o Júnior quer para os jovens da igreja dele, é que eles sejam felizes, como nós somos. Mas eu identifico neles a hora certa. Se for a hora certa, eu vou aconselhá-los a isso. É a pessoa certa? É porque às vezes quem tá de fora, quem tá de com fora os olhos tem uma abertos, visão tem outra diferente. visão. O cara já tá tão focado ali no que ele quer, tá tão apaixonado. Quando a gente foca... Fica cego. Você já viu uma pessoa concentrada? Ele foca aqui, ó. E aí você pode fazer qualquer coisa aqui ao redor dele que ele não percebe. Ele tá centrado, ele tá focado ali. Uma flecha. Uma flecha. Geralmente lutadores, essa galera que trabalha com concentração, quando ele foca aqui, nada mais importa. E relacionamento é mais ou menos isso. O cara tá aqui focado, é isso que ele quer e ele não tá vendo aqui os outros fatores. E de repente... O único cara que ri quando tá correndo é o Bolt, né? O Bolt, mas pode ver que ele fica no início. É lá no final. No final ele tá... no final. Então, tipo assim, você precisa de alguém pra te dar uns conselhos bacanas. Então, se ele te aconselhar alguma coisa que você não tava esperando, do tipo... Não olha, é a espera hora, mais um pouco. Não vai ficar chateada, não. Não fica chateada. Avalie. É um conselho de amor, pô. Não vai fazer igual a guria lá da minha igreja, que foi almoçar na casa da pretendente, a sogra, e quando o cara foi comprar a Coca-Cola, a mãe correu, chegou bem pertinho dela e falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, não casa com ele não. Tem amor à sua vida. Ele é meu filho, mas eu tô falando por isso, não é porque eu conheço a peça. Tá vendo esse roxo? Foi ele que me bateu ontem. Veja aqui, essa aqui, ó, foi uma porrada que deu no meu peito. Deus. Ele é doido, ele tá usando droga escondida, ele acha que eu não sei. Vem cá que eu vou te mostrar na gaveta dele, não sei o quê. Sabe o que ela falou? A sogra que melou. Sabe o que ela falou quando chegou em casa pra mãe dela? Mãe, bem que todo mundo fala. Sogra é a imagem do cão mesmo. Tá querendo melar meu casamento. Casou, 3 meses depois tava separado e com o olhão roxão. Apanhando também. É isso aí. Tá respondida? Tá respondido. Então vai falar com ele, escuta o que ele tem pra falar, obedece, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês juntos ou separados. É isso aí. Deus abençoe. A atitude de vocês é uma atitude que está digna de bênção do Senhor. Amém. Manda seu e-mail, a gente tá esperando você perguntar, a gente tá esperando você procurar a gente, pra gente possa bater um papo. O Intelicrente é um espaço que a gente tem que bater papo, conversar. Aberto. É uma zoeira, Serenite. A gente vai bater as mãos uns nos outros. Discutindo e o espaço é pequeno, a gente dá as cotoveladas. E eu sou muito maior que o Júnior, porque se eu sentasse na mesma posição do Júnior, eu ficava muito maior que ele. E eu saía da tela. Olha, segue lá. Me procura no Instagram, Júnior Meirelles, tudo junto, @Júnior Meirelles. Júnior Meirelles! Eu tô também no Facebook, você pode procurar lá, Júnior Meirelles, sou Igreja Soluz, tudo junto, pode colocar assim, @Júnior Meirelles, sou Igreja Soluz. Vai aparecer lá eu também, escreve tudo junto. Tem fanpage? Tem Fanpage do Sou Igreja Soluz. Tem fanpage do editor. Procura o Davi também. Tem Instagram do editor. E a gente vai tudo, junto. a gente tá em todos os lugares. Onde você estiver, nós estaremos lá. Fala igual o pai do Cris, né? Quando você estiver sonhando, eu estarei lá com você. O grande irmão zela por ti. Valeu, galera. Obrigado. É isso aí, galera. Até o próximo Intelicrente. Um abraço. Se quiser convidar o Júnior, agenda@juniormeirelles.com.br. Se quiser convidar o Davi, dbhmesquita@gmail.com. E a gente vai ficando por aqui e vê você lá depois do culto. Falou? Fui!